Salve, salve! Hoje o papo é reto, é sério e é necessário. Então, chama todo mundo aí que está na sua casa para vir para a sala, para a gente falar sobre esse assunto, porque diz respeito a todo mundo, sim. Cada um com o seu papel, com o seu olhar e com uma nova forma de ver as coisas. Não sai daí, daqui a pouquinho eu estou de volta. Começando aqui, você sabe o que é bullying? Bullying é a junção de duas palavras em inglês, woman and bullying. Então, woman, mulher em inglês, e bullying, que é uma prática quando você descredencia o outro, quando você humilha o outro. E acontece, meninas, que o bullying, que é o bullying entre mulheres, está causando muito prejuízo. Prejuízo mesmo. Suicídios, depressão, até uma simples tristeza. Mas será que nós percebemos como e quando estamos praticando bullying? Então, eu queria entender aqui de vocês, se só nessa mínima explicação, se alguém já lembrou de um caso em que ou praticou ou que recebeu o bullying de uma amiga. Vocês lembram? Eu lembro na escola. Tá. Então, eu lembro na escola que, muitas vezes, eu percebi as pessoas olhando, sabe quando dá aquela medida e fica fazendo um fuxiquinho assim? Tá. E aí depois passa do seu lado e fala um adjetivo pejorativo. Sim. Então, isso aconteceu muito comigo. Eu desenvolvi uma forma de me blindar contra isso. Então, nós estamos falando... Você tinha quantos anos aproximado, amor? Eu tinha em torno de uns 11, 12 anos. Tá. E isso foi muito forte naquela época. E aí eu me lembro que, enfim, eu tinha que continuar estudando, eu sempre fui muito corajosa, a minha mãe sempre me incentivava a enfrentar certas coisas. E aí eu desenvolvi um tipo de surdez. Sabe quando você não se interessa pelo que falam de você? Desligava. Então, eu não me interessava. Eu seguia adiante, as pessoas estavam lá e eu olhava e via uma afeição familiar, eu dava meu bom dia, meu boa tarde, quem sabe. E se eu via que a coisa estava meio ruim, eu aprendi a passar reto. Só que isso me doía passar reto, porque eu sou extremamente simpática, extremamente comunicativa. E aí, aquilo foi gerando em mim uma revolta. E, claro, era um colégio de freiras, éramos todas meninas. E aí, o que eu desenvolvi para desabafar isso? Toda vez no recreio, nós jogávamos queimada. Gente, eu era... Sensacional! A menina da queimada. Eu escolhi as meninas, eu não errava, eu desenvolvi uma mira. A partir daí, eu fui pro voleibol. E falando de bullying e bullying, né? A palavra chique agora, mas na minha época não tinha essa palavra, né? Eu sempre sofri isso desde criança, na escola, nos trabalhos, em todos os lugares. Sempre sofri com isso. Primeiro, quando era criança, era porque era muito magra. E o cabelo era muito crespo. Aí depois, engordei e o cabelo ficou bom. Mas aí era o problema que era gorda. Aí depois, fui trabalhar em empresa, era porque eu falava muito. Então, assim, eu sempre sofri muito no passado, né? Porque hoje em dia, eu acho que eu desconectei também. E eu não me identifico mais. Então, assim, até graças a Deus, eu acho que o karma tá bom agora, porque eu atraio só pessoas boas, bacanas. E não se pega sem querer aplicando bullying? Aí, nessa olha, desconexão? Conscientemente não, né? Tá. Conscientemente não. Pelo contrário, eu respeito muito as mulheres, até chamo de manas, que manas em sânscrito é consciência. Sim. Né? Então, eu trato cliente, amigas, né? Mas já sofri muito sobre isso, assim. Até hoje, eu acho que a gente percebe, mas, né? Não me conecto mais tanto. Sabe uma forma que nós cometemos, e às vezes a gente não interpreta isso como uma ofensa, é através do sarcasmo, da ironia. Né? Então, às vezes, você vai fazer você tem alguma coisa mal resolvida e aí você acaba menosprezando o outro. Ou eu percebi bastante isso depois que eu comecei a estudar a questão da terapia familiar sistêmica. As reuniões de família, gente...
como que a gente é malvado com as pessoas? Pode perceber, se acontece isso na sua casa também? Uma reuniãozinha de família sempre tem um que está para Cristo e todo mundo, ó. Ou, às vezes, esse um é você, né? Porque acontecia na minha família, por ser a única solteira, que separou 3 vezes, não tem filho, trabalhou em 35 empresas. Então, eu sempre era o centro do bullying, do bullying, tudo junto. Você sabe que eu percebi isso na minha casa, porque como eu e minha mãe, a gente tem sérios conflitos, né? Porque nós pensamos muito diferentes. Hoje não mais, não porque já convivemos bem. Mas o que eu percebia, que quando eu brigo com o Aníbal, por exemplo, ele se junta à minha mãe e os dois se juntam para falar mal de mim. Né? É básico isso, né? Então eu Qual que é o nome que dá para isso? É o Uling dobrado. É o cubo, né? Tem várias formas, né? Ouvindo vocês, assim, eu começo a lembrar várias situações que eu já passei, né? E que eu posso ter também, né? Como a Eliane colocou, também feito isso, né, de uma forma até inconsciente. Mas, assim, me remete muito ao mundo corporativo, né? Eu entrei muito nova para o mundo corporativo e cresci muito rápido também, né? Então, assim, você também é rotulada por isso, né? Uma mulher líder, né, que é promovida rápido, aí você escuta insinuação de que você está naquela posição ou porque você é bonita ou porque, né? Então, assim, tem esse preconceito, né? E isso gera muita dor, né? Porque todo julgamento gera dor. E eu acho que também eu acabei, como a Mônica colocou que aconteceu com ela, eu acho que às vezes chateia tanto a gente algo que você acaba colocando aquilo lá para baixo. Você nem sabe que você tem mais aquela dor. Mas aí, falando disso, com certeza, eu já passei muitas situações. Eu ouvindo vocês, eu lembrei, né? É o Uling, né? Eu sofri isso a minha adolescência toda na escola. Eu tinha um probleminha que era... Toda vez que eu ficava nervosa na sala de aula, desde a 5ª até a 8ª série, as meninas me espremiam, eu tinha um trauma, então eu fazia xixi na roupa. E aí isso, elas levavam fralda, elas faziam muitas coisas comigo, mas isso me preparou. Hoje eu retorno assim a minha vila, né, como as pessoas falam, eu estou totalmente diferente daquelas pessoas que fizeram isso comigo. Então, isso me potencializou, né? Algumas pessoas não conseguem absorver bem, né? Sofrem traumas e isso vai para a vida toda. Meu Deus. Mas, no meu caso, todas as vezes que eu pensava, né? Todas as meninas não queriam fazer amizade comigo, porque eu era grande, né? Era a maior da minha sala na época, e elas me excluíam, né? As meninas penteavam o cabelo. E eu era menininho, né? Então, tudo isso me potencializou para ser o quê? Eu não quero ser assim, eu não quero ser assado, eu quero ser diferente. Então, eu tinha as melhores notas, eu entrei no Senai cedo, eu fui ser diferente daquilo que as pessoas me rotularam. Então, isso me potencializou positivamente. Mas sofria muito, tinha muita dor, chorava muito com a minha mãe, falava, mãe, por que ninguém quer ter amizade comigo? Então, isso, muitas vezes, a gente tem que... Eu fui ensinada, né? Minha mãe falava assim, filha, você tem que se preparar, porque você é filha única, se a mamãe vinha faltar, você tem que ser forte. Então, eu sempre fui preparada para ser forte, para poder passar por tudo isso. Mas hoje, né, a história é outra. Que interessante, né? Eu tenho uma história inversa para contar. Quando eu era pequena, eu acho que eu tinha 7, 8 anos, tinha uma colega na classe que tinha um distúrbio de tireoide. E ela era muito gordinha. E as pessoas todas debochavam dela com uma crueldade e eu ficava puta da vida. Puta da vida. Aí eu comecei a defender essa menina. Sim. Comecei a defender, a brigar com todo mundo, aí eu ficava com ela. E eu só me dei conta do que eu estava fazendo quando um dia a mãe dela veio me agradecer. E eu fiquei assim, meio parada, assim, né? Meio sem entender muito bem. Quando a Gleice fala, olha a importância do apoio da família e da conscientização, né? Eu sofri bullying, mas eu não sabia que eu sofri. Então, eu só descobri isso e a questão da minha baixa autoestima, eu sempre tive baixa autoestima, muito casada, depois de mãe,
Então, a questão, já falei na outra temporada, a questão do meu cabelo, apelido, a questão da testa grande, do olhão, que hoje todo mundo fala, ai, que olho bonito, mas foi difícil épocas da minha vida de olhar e se admirar e se achar bonita, entendeu? Então, já passei sim por isso, e a questão de quando a pessoa passa e não consegue identificar, como você falou, né? Não é só você fazer, mas às vezes você está passando e você não sabe, não sabe nomear aquilo que está acontecendo com você. Olha isso, está vendo como é importante, né? Eu disse logo no início do programa que hoje era um papo sério e reto e necessário, porque às vezes a gente pode estar praticando ou alguém na sua casa pode estar passando por isso, né? Então, fique de olho. Fique de olho também aqui nos quadros que virão agora, isso mesmo. A gente vai chamar a Márcia Andrade, com a essência humana do seu negócio. Logo em seguida, a gente vem com o Munise Tesser, empresário legal. E para terminar esse bloco, Elisângela Manzano. É mesmo? Olá, eu sou Márcia Andrade, da Sociente Consultoria, e hoje, no quadro A Essência Humana do Negócio, eu vou falar do jogo da transformação, uma ferramenta utilizada para o autodesenvolvimento. E como o jogo acontece? Mas antes de falar como ele acontece, eu vou trazer para vocês que momentos, normalmente, os meus clientes me procuram para fazer o jogo. Muitas vezes no momento de transição de carreira, ou mesmo em algumas questões emocionais, questões profissionais, padrões que se repetem nas suas vidas. Eu quero mudar, eu percebo que eu preciso fazer algo, mas eu não sei o que fazer. O jogo pode te ajudar a entender qual é este caminho que você precisa seguir, quais são os passos que você pode dar para você entender esse momento que você está vivenciando e mudar este cenário e transformar esse cenário. O jogo pode te ajudar nesse aspecto. O importante do jogo é que você desenhe um propósito, que você tenha uma questão, e esta questão é importante que ela seja clara, que ela seja objetiva, que você tenha noção realmente de como será esse cenário transformado a partir do momento que você começa a dar os passos em direção à mudança do cenário atual. O jogo, então, te ajuda a desenhar esse propósito, e esse já é um exercício que o jogo promove. O jogo trabalha com 4 dimensões: a dimensão física, a dimensão emocional, a dimensão mental e a dimensão cultural. Na dimensão física, vamos olhar para tudo que está relacionado à matéria, para tudo que está relacionado à estrutura, para tudo que está relacionado a recursos. Na dimensão emocional, tudo que estiver relacionado aos sentimentos, às emoções, aos seus bloqueios emocionais ou ao seu potencial emocional. Na dimensão mental, todos os seus conceitos, todas as suas ideias, todas as suas crenças que podem te ajudar a caminhar em direção ao teu propósito ou que pode estar bloqueando a sua caminhada em direção ao seu propósito. E a 4ª dimensão, a dimensão cultural, onde vamos olhar para a sua essência, aquilo que é primordial dentro de você, aquilo que está relacionado aos seus princípios, aos seus valores. Essas 4 dimensões são analisadas no jogo para te ajudar a dizer aonde estão os seus insights, aonde estão os seus bloqueios que podem estar interferindo na sua caminhada e onde estão os insights que podem te ajudar a conduzir a sua vida em direção àquilo que você deseja transformar. O jogo da transformação realmente é uma ferramenta que te ajuda a entender os passos que você vai dar em direção daquela situação que você quer ver transformada de uma forma assertiva. Está gostando desse assunto? Achou interessante o jogo da transformação? Então entre em contato com a Sociente Consultoria. Você já ouviu falar sobre registro de marcas e sobre patentes? Você sabe quão importante é registrar a sua marca? Olá, eu sou Munise Tesser, sou professora e advogada especialista em direito empresarial e esse é o quadro Empresário Legal. Na semana passada eu falei sobre o registro do nome empresarial e do título de estabelecimento. Se você perdeu, corre lá no meu canal do YouTube e maratona tudo que tem por lá. Hoje vamos falar sobre a propriedade industrial, que é aquela protegida pelo INPI, Instituto Nacional da Propriedade Industrial, onde são feitos os registros das marcas e designs ou desenhos industriais
e também onde se é realizadas as patentes das invenções e dos modelos de utilidade. A marca é um dos mais importantes patrimônios da empresa. É ela quem identifica e diferencia o seu negócio, que gera um referencial de qualidade a um determinado produto ou serviço, e por isso deve ser bem cuidada e protegida. E registrá-la é a única forma legal de protegê-la da sua concorrência ou de alguém que quiser copiá-la. A marca é todo sinal, imagem ou nome, expressão pela qual aquele produto ou serviço é conhecido. Qualquer pessoa física ou jurídica que esteja utilizando, realizando uma atividade legalizada, pode solicitar o registro de uma marca, que é feito lá no INPI, para que você tenha exclusividade e direito sobre a utilização dela. Antes do registro, é realizada uma consulta prévia para saber se alguém já está utilizando esse mesmo nome ou imagem. O registro de uma marca dura 10 anos e pode ser renovável infinitas vezes de mais 10 anos cada. Mas para renovar é preciso comprovar a efetiva utilização dessa marca durante os 5 anos anteriores ao pedido de renovação. Antes de dar entrada no pedido, você deve ter claro quais são os tipos de marca em qual a sua se encaixa. Se será apenas um nome comercial, se terá uma logomarca, se é uma marca física tridimensional. E se esse é o momento também de decidir definitivamente sua forma de apresentação. Você deve também estabelecer a classificação dessa marca, ou seja, se ela é de um produto ou um serviço e usada para distingui-los de outros produtos idênticos ou semelhantes. Se é uma marca coletiva, que são aquelas utilizadas para identificar que aquele produto ou serviço são provenientes de membros de uma determinada entidade, como por exemplo o selo verde, ou por exemplo aquele símbolo utilizado para identificar que a empresa faz parte daquela campanha que luta contra o câncer de mama. Ou se é uma marca de certificação, que são aquelas que se destinam a atestar que aquele produto ou um serviço estão de acordo com determinadas normas ou especificações técnicas quanto à qualidade daquele produto, como por exemplo as certificações ISO. Assim, o ideal é que você procure um profissional ou empresa especializada nesse tipo de serviço e de sua confiança. E lembre-se, o valor gasto para registrar a sua marca não é uma despesa, é um investimento, pois você vai explorar muitos espaços e gerar muitos benefícios com a divulgação da sua marca. Quer saber mais? Não perca os próximos programas. Um grande abraço e até lá! As redes sociais desempenham um papel fundamental na nossa vida hoje em dia. A gente pode descobrir novos assuntos, aprender sobre esses assuntos, trocar ideias, interagir com pessoas, empresas e até com potenciais clientes. As redes sociais realmente mudaram como a gente vive a nossa vida. E às vezes até parece que se você não tirou uma foto, aquela viagem nunca aconteceu. Os últimos dados sobre as redes sociais em 2020 são impressionantes. São 3,8 bilhões de usuários. Em média, as pessoas passam 2 horas e 15 minutos por dia em redes sociais. As pessoas têm em torno de 9 redes sociais: Facebook, Instagram, LinkedIn, Pinterest, Twitter, YouTube, TikTok, Clubhouse e não podemos esquecer do WhatsApp, que também é uma rede social. Ou vocês não estão em milhares de grupos? Olá, eu sou Elisângela Manzani, educadora digital e pesquisadora compulsiva, e essa é a minha coluna, um espaço para criar pontes, esclarecer pontos e desconstruir o estabelecido. Dá mesmo pra gente ser quem a gente é nas redes sociais? Quem é você de verdade? A sua versão online ou a sua versão offline? Todo mundo sabe que o que a gente vê nas redes sociais nem sempre é uma representação verdadeira da vida das pessoas. A gente mesmo faz escolhas e a curadoria de uma imagem nossa que a gente quer que os outros vejam. Mesmo quando a gente está vendo as fotos das pessoas vivendo sua vida perfeita, parecendo glamurosas e felizes, a gente sabe que muito disso pode ser falso. Mas a gente sabe também que não é aconselhável compartilhar tudo online. Então, como a gente pode se manter verdadeiro? Para a gente que é empreendedora, ainda existe mais uma outra camada de coerência para manter. O que você faz pessoalmente, o quanto isso pode impactar o seu negócio.
A gente pode lembrar da J.K. Rowling, autora dos livros do Harry Potter, que recentemente fez declarações transfóbicas e perdeu seguidores. A escolha do que compartilhar é sua, pode ser muito ou pouco da sua vida. Escolher o que seus amigos e seguidores vão ver precisa ser definido antes. Quando eu vou postar, eu sempre imagino a situação na vida real. Então, se eu estou fazendo uma viagem e eu tiro uma foto incrível, eu posto, porque eu ia adorar que os meus amigos estivessem ali comigo. Se eu estou em um jantar romântico, eu não posto. Eu quero seguir sozinha naquele momento. Ele é meu e ele é íntimo. Entendi que as redes sociais são o melhor canal para me conectar com mais pessoas e construir pontes. Então, estou interagindo mais por lá. E você? O que vai postar hoje? Aqui na tela está o QR Code das minhas redes sociais. Aponta a câmera do celular e vamos continuar essa conversa por lá. Até a próxima semana. Yara, conta pra gente. Você sabia o que era bullying? E o que você achou disso agora que você já sabe? O bullying entre as mulheres é algo tão comum que está acontecendo nos dias que está chamando a atenção aí de muitos especialistas do mercado. O que leva as mulheres a cometerem bullying contra as próprias mulheres. Esses dias mesmo eu estava conversando com uma colega de trabalho falando sobre isso mesmo. Ela estava olhando um post na internet de uma determinada mulher e neste post tinha muitos comentários e nesses comentários, muitos comentários que são violência emocional. Muitas das vezes, essa pessoa que está agindo dessa forma nem imagina, mas quando você leva ao outro uma crítica destrutiva, não é construtivo, não é uma opinião, é uma crítica destrutiva que sim abala o emocional dessa pessoa. Não é porque essa pessoa de repente tem uma certa fama na internet, se posiciona, tem seus seguidores ou muitas das vezes milhares de seguidores, que por trás daquilo ali não tem um ser humano. Muito contrário, tem uma pessoa que pensa como qualquer outra, que tem sentimentos como qualquer outra e de repente com essa exposição se depara com milhares de comentários abusivos. Mas o que leva uma pessoa a fazer essa defamação a outra, que muitas das vezes nem conhece, e muitas das vezes é ali do seu próprio gênero feminino, a criticar de forma negativa, de repente criticar atitudes ou criticar o seu eu, a sua pessoa, o seu corpo, como eu vi muitas das vezes. Isso, na maioria das vezes, é sinal de insatisfação consigo mesmo. A saída que a pessoa encontra para tirar toda essa insatisfação que ela tá pelas suas conquistas pessoais, de repente profissionais, pelo seu eu, a saída que ela encontra é ir para a internet, ir para blog, ir para as redes sociais e começar a colocar comentários que possam deixar a outra pessoa na mesma situação que ela se encontra. Na verdade, esse deve ser o objetivo. Porque, gente, não tem justificativa. Eu perder o meu tempo, que é tão precioso, que com ele eu consigo correr atrás dos meus objetivos, eu consigo conquistar sonho, eu consigo investir em mim, para me ir em uma rede social de um famoso, uma famosa, um colega, alguém conhecido, para colocar pontos ali em comentários que de forma alguma vai contribuir para a vida dessa pessoa futura. Não é eu expressar minha opinião a uma pergunta que essa pessoa fez, de repente que esse influenciador deixou ali, mas é eu agir com violência emocional, algo que pode inclusive causar um dano futuro na imagem dessa pessoa em si, no seu ser, porque estamos falando de seres humanos que têm sentimentos. Então não tem outra explicativa a não ser uma insatisfação consigo mesmo. E isso é o que mais está acontecendo nas redes sociais, é o que mais pessoas estão adentrando a este mundo,
que o que eu indico para quem está nessa situação é olhar para si, na hora de pensar em colocar um comentário negativo, é olhar para si e falar, opa, o que eu posso fazer comigo de diferente? Como eu posso melhorar a minha vida? Ah, tá com isso e isso eu gostaria de falar, mas isso que eu vou falar vai contribuir para o outro de alguma forma? Ela pode mudar aquilo ali nos próximos instantes, pode fazer diferente, é construtivo, é benéfico? Não é, então não fale. Guarde para si, vá cuidar de si, cuidar cada um das nossas vidas, dos nossos projetos. Com certeza o resultado vai ser incrível. Você está precisando lucrar com a tua empresa? Isso mesmo, empresa. Foi para dar lucro. Então, ai, Kátia, eu não estou conseguindo, está difícil. Sebrae. O Sebrae delas tem uma trilha feita especialmente para você, que está começando o teu negócio e que quer fazer da forma certa. Bate lá no Sebrae mais próximo e fica sabendo quando vai ser a próxima turma. É online e gratuito. Olá a todas do Agora Que São Elas. Meu nome é Ângela, sou analista de negócios do Sebrae São Paulo. E esse é um vídeo convite para você que segue aqui o Agora Que São Elas, que acompanha essa programação, para participar do Sebrae Delas, um movimento de incentivo, de fomento ao empreendedorismo feminino, tá? É uma capacitação, uma jornada de 13 horas de conteúdo sobre gestão e inteligência emocional e mais 1 hora de mentoria gratuita e individual para você ter seu momento para falar do seu negócio, da sua ideia de negócio, tá? Você, mulher que está pensando em empreender ou que já empreende, que tem um negócio há algum tempo, está convidada a participar. É um programa online, gratuito e aulas ao vivo. Voltando aqui, meninas. E assim, né? A gente passa pela vida, e aí com diferenças, a gente tem aqui diferentes gerações, né? O que talvez na nossa época fosse uma brincadeira, né? E a gente entendia como. E hoje a gente entende talvez como bullying e como ulling, que é o tema hoje, né? Será que a gente consegue perceber quando eu estou brincando com a minha amiga ou quando eu estou de verdade ofendendo? Vocês conseguem perceber quando essas brincadeiras acontecem? Toda vez que uma fala ela possa diminuir o outro, fazer o outro se sentir diminuído em qualquer aspecto emocional, físico, mental, isso é uma prática de agressão. Tá. De bullying. Então, assim, na nossa cultura é comum, né, a gente assistir as pessoas normatizarem o sarcasmo, as situações de violência, mas e o outro? Como que ele se sente? Então, assim, para mim é isso, né? Qualquer situação que eu possa, ou qualquer um, né, se sentir diminuído, isso já é uma prática de bullying. Realmente, Cris. E, na realidade, eu vivenciei isso depois de ter passado por esses anos, né, de bullying. Eu vivenciei isso com meu filho, de 10 anos, porque ele tinha muito... Na escola, as pessoas questionavam o cabelo dele. E era uma questão muito assim. Quando saber, olha, eu quero pegar no seu cabelo que é diferente. Mas será que essa pessoa... Aí eu falava, olha, o amiguinho quer saber o diferente também atrai. Então, tá tudo bem. Mas quando começava, vai pentear o cabelo, olha, essas tranças é de menina, que ele usava trança no cabelo. Então, eu comecei a conversar com ele para fortalecer a identidade dele e ele saber que tudo bem, que ele poderia utilizar o cabelo, o black, saber que ele tem direito também de falar da cultura dele. A professora dele era nipônica, né, japonesa, que ela falava da cultura, ele também poderia falar. E aprender a se posicionar, né? Isso que é importante, né? Ter identidade. Então, eu assim, sem querer discordar, só para colocar aqui uma provocação. Mas será que as crianças precisam ser algumas crianças precisam ser tão fortes no momento em que elas poderiam estar só brincando? Né? Eu fico com esse questionamento. Será que o filho da Gleice, a própria Gleice, precisaria ter passado por isso? Né? Tudo bem, hoje virou fortalecimento. Mas será que é necessário isso? Que a gente precise passar por isso para criar casca? Né? Alguém falou isso em alguns dos programas passados, que criou uma casca e aí ficou impermeável. O que vocês acham disso?
Olha, eu acho que às vezes a gente quer passar a mão na cabeça, mas tem criança que tem maldade. Sim. Eu acho que a criança tem que ser corrigida e os pais têm que parar de passar a mão na cabeça, porque quando que é uma brincadeira? Quando é engraçado e o outro ri junto. Né? Rir junto é diferente de rir do outro. Né? Então, é uma coisa muito diferente. Eu acho que a maldade não tem idade. É isso mesmo. Né? Maldade não tem idade. Então, tem que Concordo. prestar atenção nisso, educar e se defender. A diferença está meio que no poder da palavra e na condição da situação, né? Quando você diz alguma coisa e aquilo tem uma intenção amorosa, pode ser até um julgamento, pode ser até um adjetivo pejorativo. Porém, ele é colocado ali para uma quebra de gelo, para uma tomada de atenção, né? E quando a intenção é uma intenção negativa de diminuir o outro, de inferiorizar o outro, existe uma dor, existe um constrangimento, né? A situação ali passa a ser mesmo não só de crítica, mas de ofensa. Sim. E aí, com isso, existe uma ruptura até da relação, existe até uma reação agressiva, uma vontade de ir para cima mesmo. Eu tive na escola Educação Moral e Cívica. E tinha aulas sobre comportamento, como se dirigir ao outro, como receber do outro um cumprimento. Sim. Quando alguém diz bom dia, você também deseja um bom dia para essa pessoa. E por aí vai. E hoje a gente não tem isso. Então, os relacionamentos hoje, eles estão muito confusos. Eles são muito ligados ao julgamento mesmo e aquilo que passa na mídia, na televisão. A internet. E o que passa na televisão e na internet é altamente pejorativo. Na grande maioria, né? Os pais também estão... quando a Kátia falou, mas quando as pessoas não contam para os pais? As crianças normalmente não contam para os pais porque ela coloca-se no lugar de inadequada, de que ela está recebendo aquilo porque ela merece e que a culpa é dela. E também tem uma fala dos pais que é banalizando essa dor da criança. Isso. De que, assim, essas crianças de hoje, Nutella... porque eu passei por isso e não sofri nada disso. Mas quantas crianças que se suicida, entram num processo de depressão? 208% é o número de índice de aumento de suicídio entre crianças de 12 a 15 anos. Nossa. E eu acho que também essa questão de bullying ou bullying é porque quando a pessoa agride, provavelmente ela também está se sentindo agredida, ela foi agredida de alguma forma, ela sofreu isso em algum momento e ela ataca. Você pode perceber, né? Toda agressão ela tem uma raiz ali. Ninguém agride ninguém por nenhuma razão. Até a própria mulher, como a gente está falando aqui, que o assunto é o bullying, a mulher, quando ela agride a outra, xinga, faz um comentário, é muito sobre ela. E ela está refletindo nela uma coisa que não está resolvida, e aí ela precisa colocar aquilo para fora de alguma forma. Para se sobressair. Isso, para sobressair e para disfarçar uma dor. Desqualificando a outra, entendeu? E aí, quando você vai perceber, analisando, que a gente analisa muito o comportamento humano, e às vezes vem cliente com esses conflitos, né? A minha chefe, tá bom. Aí você começa a fazer perguntas, e aí você olha, quem que você está refletindo na imagem da tua chefe para vocês brigarem igual duas retardadas? Que ela parece a minha mãe. E às vezes é o contrário, né? A chefe vê a funcionária que é ótima, maravilhosa, super dedicada, uma ex-mulher do marido. Meu Deus. É muito sério esse negócio. E acontece muito isso, né? E assim, até respondendo a pergunta da Kátia, né, da questão dos pais minimizarem. Eu penso o seguinte: esse debate ele tem que ser cada vez mais ampliado. Os pais, além de não minimizarem como os filhos se sentem numa situação dessa, é importante falar claramente sobre a questão do respeito ao outro. Sim. Né? Trazer essa conversa para dentro de casa. Não só dentro de casa, mas nas instituições, nas escolas, enfim, em todos os equipamentos
né, que são importantes para a nossa formação. É lógico que esse é um processo demorado, porque assim, eu penso que está enraizado na nossa cultura desde sempre. Assim, se a gente pegar lá atrás, já existia. A diferença é que hoje a gente tem uma velocidade de comunicação muito forte com a internet, então a gente consegue ver isso de uma forma mais clara, mais rápida. Mas o preconceito, a questão do bullying, do bullying, existe há muito tempo. Sabe, mas olha, deixa eu pôr fogo no parquinho. Que a gente está falando dessa questão entre mulheres, né? Então, vamos trazer aqui a questão entre mãe e filha. Quando a filha fala para a mãe que quer se separar, que o homem não é um bom marido, e a mãe vira e fala assim: não, você está reclamando de barriga cheia. Ele não te bate, ele põe as coisas dentro de casa. Uhum. Entende? Então, e assim, o que vai acontecer? Para quem que essa pessoa vai recorrer se essa referência está... Olha a dor da mãe minimizando a dor da filha. Eu queria só retomar uma coisa da pergunta que a Kátia fez lá atrás. Como você diferencia... Desculpe. Quando você diferencia a brincadeira do bullying, né? Eu, às vezes, faço brincadeiras, sou meio criativa, solto alguma coisa e, de repente, dei um fora. Isso me acontece. Como é que eu percebo se rolou como brincadeira ou não? Porque eu não fiz por mal. Se agregou ou se segregou, né? Se a outra pessoa se sentiu mal, afastou, eu falei, caraca, pisei na bola. Não era por aí. E eu tento não cortar a minha criatividade, mas eu tenho que ter o bom senso de ver o resultado que isso deu, né? Se deu um resultado de separar a pessoa, de ofender a pessoa, tem que parar já, reverter e ir para o outro lado. O processo de dar apelidos para as pessoas, às vezes é assim, sai de uma brincadeira. E pode ser muito engraçado se a outra pessoa puder fluir naquilo junto, né? Na questão corporativa na empresa, eu procuro tratar todos os colaboradores com o nome, né? Eu não tenho, né? Eu sempre procuro falar o nome completo para não dar força para os demais apelidar, porque entre homens, né, eu trabalho com empresa só com homens, eles têm essa questão. E aí, não? E aí, tem uns nomes, né, bem... Entendi. E aí o pessoal fala assim, beleza. E eu sempre brinco, sim, mas sempre pelo nome, para não fortalecer isso, né? Para que a gente mantenha, né? Eu tinha um professor na aula de constitucional, né? Eu dei aula de cidadania, lembrei a Mônica aí, e falava assim, olha o nível, porque às vezes o nível baixa. É isso aí. Vamos falar com a Silvia Hernandes Mendes, isso mesmo, seu direito de saber. Logo em seguida, a gente vai trazer Francisca Muraca, Ciência da Felicidade. E, para terminar o dia de hoje, Cris Anella, com Beleza em Negócios. Olá! Hoje eu quero falar com você sobre um cuidado e um resguardo que você deve ter para que seu nome não responda por débitos de imóveis que não lhe pertencem mais. Para quem não me conhece, eu me chamo Silvia Hernandes Mendes, sou advogada, especialista em direito imobiliário e semanalmente preparo um tema para o quadro O Direito de Saber, com a finalidade de propagar informação. Resolvi falar sobre a importância da atualização do cadastro imobiliário na prefeitura, porque aumentou muito a incidência de casos que chegaram a mim de clientes que estão com débitos em aberto de IPTU em seus nomes, de imóveis que não mais lhes pertencem, que já foram vendidos, doados, compromissados à venda ou transmitidos a outrem por outros motivos, mas não tiveram o cadastro na prefeitura alterado. Costuma ocorrer com muita frequência da pessoa vender um imóvel e não alterar o cadastro do proprietário com os dados do novo adquirente na prefeitura onde o imóvel se situa, ficando na base de dados o nome do antigo responsável pelo imóvel. É comum, no ajuste de uma compra e venda, que fica a cargo do novo adquirente todos os débitos de determinada data para frente e a obrigação de informar a prefeitura a transmissão desse bem. Mas quando isso não é feito pelo novo adquirente, ficam os débitos gerados por aquele imóvel perante o município sendo lançados em nome do contribuinte antigo, que quando vai se dar conta do que está acontecendo, já tem vários lançamentos de dívida em seu nome. A prefeitura, nesse caso, não está errada de lançar a tributação imobiliária em nome do proprietário anterior,
pois para ela nunca chegou a informação de alteração do responsável pelo imóvel, já tendo a essa altura feito o lançamento da dívida tributária por diversos anos. Isso tem acontecido não só na compra e venda, mas também nos divórcios, quando é feita a partilha dos bens, em que se ajusta que determinado bem imóvel ficará para um cônjuge, determinado bem ficará para outro, mas a sentença judicial da partilha ou a lavratura da escritura do divórcio, o casal não procede o registro imobiliário e não comunica à prefeitura a alteração do responsável tributário. Um outro exemplo dessa situação pode ocorrer em inventários, onde após a partilha, a destinação de determinados imóveis seja contemplada quem não era antes o responsável tributário junto à prefeitura, e se não for efetuada a comunicação da alteração cadastral, continuará sendo lançados os tributos imobiliários em nome de quem não é mais dono do imóvel. Para evitar essa situação, é importante comunicar comprovadamente a alteração do contribuinte tributário do imóvel, atualizando o cadastro na prefeitura, onde se situa aquele imóvel, para que você não sofra restrições em seu nome por imóveis que não possui mais. Vejo muitas pessoas passando por isso, com restrição financeira, nome inscrito na dívida ativa, e para que isso não aconteça, é importante ficar atento. E faça uma pesquisa no site da Prefeitura Municipal pelo número do cadastro imobiliário para verificar se aquele imóvel que você não possui mais não consta ainda no seu nome. Fico por aqui e até a semana que vem. O quanto a opinião do outro impacta a sua vida. Eu sou Fran Muraca, estudiosa da ciência da felicidade. Já reparou o quanto estamos sendo bombardeados de informações e vidas perfeitas nas redes sociais? Neste último ano, no chamado ano pandêmico, veio à tona, além da ansiedade, um vilão que é a opinião do outro em relação à vida das pessoas. São comparações infundadas, críticas gratuitas, inverdades, pelo simples prazer de detonar a paz alheia. Por isso, hoje quero conversar com você sobre o estado flow. Buscando na Wikipédia, flow é o estado que o indivíduo experimenta quando está desenvolvendo alguma atividade que lhe gera muito prazer e satisfação. Em geral, é alcançado quando são desenvolvidas atividades com as quais o sujeito possui profunda identificação e apreço. Na prática, o flow é uma espécie de fluxo contínuo, na qual a pessoa se conecta profundamente com a atividade realizada, a ponto de controlar a fome, a sede, o cansaço e as interferências ambientais como barulho e luzes, para que não atrapalhem a sua concentração. Ou seja, ele submerge psicológica e fisicamente na atividade realizada e extrai enorme satisfação dela. De forma contemporânea, o cotidiano é permeado de estímulos que dificultam o direcionamento do foco e da atenção para a execução de tarefas simples do dia a dia. Sejam notificações do smartphone, com suas luzes e barulhos irritantes, seja a gigantesca massa de informações que sobrecarrega nossos processos cerebrais, seja a maldade fantasiada de comentários inocentes nas redes sociais, ou até mesmo a desmotivação pessoal de cada um. Nesse contexto, o flow torna-se absolutamente pertinente por meio dele e, apesar das interferências, é possível alcançar a concentração necessária para desempenhar de forma bem-sucedida as tarefas diárias, pessoais e profissionais. Com isso, você passa a inspirar as pessoas e, para Daniel Goleman, inspirar pessoas é extremamente importante. Significa que você articula uma visão, um propósito, um valor que realmente acredita e que você faz de uma forma que isso fale com a outra pessoa. Que a nossa passagem pela vida não seja para prejudicar outra vida, e sim para inspirar, transformar e edificar o nosso entorno. Eu sou Fran Muraca, este é o quadro Ciência da Felicidade e eu te espero na próxima semana. Até lá! Olá, sou a Cris Anella, coaching especialista em treinamento comportamental, atendimento, beleza e vendas.
e este é o quadro Beleza e Negócio. Criar envolvimento e gerar resultados. Hoje é o tema sobre cabelos lindos e saudáveis. Você sabia que o cabelo é uma estrutura morta? Sim, o cabelo é uma haste fibrosa formada por células mortas composta por uma proteína chamada queratina. Mesmo sendo uma estrutura morta, ele precisa de cuidados especiais para deixá-lo sempre bonito. O cabelo é a moldura do nosso rosto. Também funciona como um isolante térmico, protegendo a cabeça do sol e também pode ser um indicativo de algumas doenças. Alguns fatores que prejudicam a estrutura do fio e a saúde dos cabelos. Tratamentos químicos, como coloração, descoloração, alisamento, exposição a altas temperaturas, como sol, secador, chapinha. Os cabelos podem sofrer todas essas alterações. Porém, é importante que ele receba um tratamento adequado para a reposição dos nutrientes, para mantê-los sempre saudáveis e bonitos. Afinal, nós adoramos cabelos lindos. Antes de indicar um produto ou um tratamento, é importante analisar o estado do cabelo. Então, pergunte para o cliente como que ele sente o cabelo dele. Qual é a necessidade do cabelo? Que produtos ele costuma usar? Com que frequência? Se faz algum tipo de tratamento capilar? Se fez algum tipo de tratamento químico, como tintura, alisamento? Se tem algum tipo de desequilíbrio, como caspa ou queda? Essas perguntas irão te ajudar a conhecer melhor o seu cliente e suas necessidades. Seja um bom ouvinte e deixe-lhe falar. Então, preste atenção nas respostas. Esteja segura ao passar as indicações corretas dos produtos, explicando o tratamento indicado e informando os benefícios de cada produto. A sondagem de vendas ajuda na consultoria personalizada, agrega valor ao atendimento e aumenta as vendas. Lembre-se do pós-venda. Passado algum tempo dessa venda, entre em contato com o cliente para saber dos resultados dos produtos e se ele tem ainda alguma dúvida. Eu sou a Cris Anella e este é o quadro Beleza e Negócio. Me siga nas minhas redes sociais. Beijos! Meninas, último bloco, né? E um tema tão atual e tão importante. Que tipo de conscientização a gente, enquanto donos dos nossos passos, dos nossos narizes, né, donos das nossas da autonomia que a gente tem, como que a gente pode mudar esse cenário, né? E quais passos, quais ações, né? O que pode fazer? Eu vou dizer uma já de início. Há muitos anos, muitos mesmo, sem saber ainda o que era Ulin, porque eu ouvi sobre Ulin faz 4, 5 meses, tá? Eu não tinha essa noção. Há muitos anos que eu já não pratico mais a fala de falar mal de Pedro para Paulo. Há muitos anos que eu não faço isso, né? E eu já fui fofoqueira, porque fofoqueira dá um gostinho bom pra gente, né? De ficar falando da vida alheia. Mas há muitos anos eu já não faço mais isso. Então essa seria a minha prática aqui, se eu já pudesse deixar algo. Então deixa eu começar lembrando aqui o maior bullying da história. O maior bullying internacional que nós já tivemos, que é a Mônica Lewinsky. Nossa! Não tinha até então internet. Sim. Aí acontece aquela história fatal em que uma jovem se apaixona por seu chefe e deu no que deu. Ela contou uma vez no TED Talks. Ela contou que a mãe dela não deixava ela fechar a porta do banheiro quando ela ia tomar banho, porque não sabia se a filha ia sair viva. Olha isso. Tá? Então, bullying, tudo junto, porque eu me lembro que quando eu ouvi a história, a gente pensa, olha só, o que foi que ela fez e tal. E tinha toda até, inclusive, uma armação lá muito corrosiva, né? Muito vergonhosa. Então, e uma coisa que ela diz lá, eu achei lindíssimo, está disponível esse TED,
tenha um pouco mais de compaixão, porque, inclusive, você está falando mal de quem você nem conhece, que é uma coisa que a internet faz agora, né? Sim. Você solta uma mensagem lá, de repente, vem um monte de coisa e tem um prazer de quem bate, de bater sem nem saber o porquê. Exatamente. Isso é muito complicado. Então, a minha dica seria um pouco mais de compaixão. É muita agressão. E assim, né, aliado ao que vocês estão colocando, né, de não falar mal das pessoas, de ter mais compaixão, mas de se colocar também no lugar do outro, né? De buscar entender como o outro se sente, como que a atuação está impactando na vida do outro. Isso é extremamente importante. Averiguar informações antes de julgar. Nós somos muito julgadores, né? Como se nós não fôssemos pecadores, né? Só o outro é. Então, antes de olhar para o outro, de criticar o outro, olhe para a própria vida, porque assim a gente não pode mudar as ações das outras pessoas, mas a gente pode mudar a nossa. Sim. A nossa a gente tem controle. Então essa é a minha recomendação, né? De fato assim buscar mudar a postura e desenvolver a empatia. Eu acredito que quanto mais você cuidar da sua vida, mais feliz você vai ser, mais sucesso você vai ter, mais prosperidade você tem, menos problemas você tem, né? Porque quando a gente está preocupado com o outro, em falar mal do outro, entrar em fofoquinha, grupo de WhatsApp, grupo de família, o que está acontecendo com a sua vida? Sim. Então, cuide da sua vida, né? E pare de se intoxicar com essas coisas, redes sociais, entra no efeito manada, aí viu o comentário da fulana, vai lá e comenta também, não sei o quê. Isso é uma doideira, né? Então, eu sou uma pessoa que, até para cliente, negócios e amigas, já sabe que eu não me identifico com essas coisas. Então, eu não faço parte de grupos de fofoca. Cliente chega na sessão querendo comentar alguma coisa, eu já corto, eu já falo, isso vai levar a gente aonde a gente... Né, o objetivo final? Vai agregar? Não sei o quê. Ai, não sei o quê. Então, não quero saber. E eu já sou bem incisiva nesse assunto. Não quero saber e ponto, entendeu? Então, cuida da sua vida, cuida das suas coisas, né? E tenha realmente respeito pelos outros, né? Você não tem o direito de diminuir ou de desmerecer alguém, né? E isso vai te fazer mais feliz, com certeza, menos doente. Vou pegar aqui a fala, no raciocínio que a Valdirene trouxe para nós, baseado num treinamento que eu fiz. E, nesse treinamento, eles pediam muito para a gente observar melhor como nós antecipávamos determinados problemas, né? E nós antecipávamos problemas, quando nós julgávamos antes, criticávamos antes e condenávamos antes. Então, o tempo todo nesse treinamento, a gente precisou passar por um novo olhar, tanto de pessoas quanto de situações, e o treinador falava e pedia para a gente repetir em voz alta: não julgue, não critique, não condene. O tempo todo ele falava mais alto: não julgue, não critique, não condene. Então, quando você começa a perceber que você pode ser julgado pela mesma forma e teor como você julga criticado e condenado, você então percebe que realmente cada situação às vezes te surpreende, porque não é o seu pré-julgamento que faz com que aquilo se torne real. Então, observar cada situação e se conter dentro da realidade faz com que você respeite o próximo também. Eu penso que assim, que as pessoas, as mulheres, né, como o foco aqui é as mulheres, tem muito uma questão de justiceiras. De que, sabe, que sai aí comprando brigas que nem é sua, passados que nem são seus. Então, se você é uma pessoa que fica muito inflamada, né, no que está acontecendo, olhe para você. Porque é fácil você ir ali no Facebook, no Instagram e digitar aquele textão. Mas você teria coragem de falar cara a cara isso que você está sentindo? Então, fica a dica. A dica que eu deixo é você verificar os conteúdos que você está consumindo. Porque, muitas vezes, o conteúdo não é de qualidade, é tóxico, e isso te leva a ter comportamentos que não são legais. Mas, se você está consumindo programas que te levam, né, a cometer esse tipo de ação, bullying, que seja, não é um programa legal. Então, vem com a gente e pratique o autodesenvolvimento. Eu vou mais longe. A gente tem um tempinho aqui ainda, e aí vocês vão falar em uma palavra, hein, gente? Tem que ser uma palavra aí. Sororidade. Sim, sororidade é mulher apoiando mulher, mulher ajudando mulher, mulher não julgando mulher. Uma atitude que você acha que é soror entre mulheres. Vamos lá. Caramba, hein? Sororidade entre mulheres.
admirar e declarar a admiração. Uau! Quem mais? Elogiar. Elogiar é algo que vem nessa pegada, mas é ainda diferente, porque às vezes a pessoa não reconhece nem que ela tem esse atributo como qualidade. Legal. Eu acredito que o serviço. Apoiar o negócio de outras mulheres. Isso é importante. Poxa, compre de uma mulher. Eu acho que, na realidade, é compartilhar conhecimento também, né? Levar a outra a se expandir, levar o conhecimento, isso é maravilhoso. Você não precisa comprar briga de ninguém, você não precisa ser mais que ninguém, né? Olha aqui esse exemplo, quantas mulheres, e cada uma tem seu espaço, cada uma tem a sua singularidade. É isso aí. Gostou? A gente também gostou. E agora a gente quer falar de pessoas que adoram deixar você melhor. Isso mesmo. A gente está falando da Vânia Ruiz, nossa maquiadora. Entra lá no Insta dela, coloca um recadinho para ela, contrate a Vânia. Logo em seguida, tá linda, tá maquiada? Vai lá no estúdio JK da Jane, que ela vai deixar teu cabelo maravilhoso. E aí? Você precisa de proteção na sua casa? Você precisa de proteção na sua empresa? A Transite, ela faz todo tipo de... Ela ajuda na acessibilidade. Na acessibilidade e ajuda também na segurança. Então, tanto para empresas, como para sua casa, residências, sua casa da praia, seu sítio. Chame a Transite. Ela com certeza vai te trazer uma solução inteligente para você estar protegido. Tá bom? Semana que vem, estamos juntos aqui, claro. Soluções em conforto, asepsia e acessibilidade. Seu produto exclusivo, a mola inteligente que transforma qualquer porta comum em porta automática. Sensores de aproximação sem toque, ideal para hospitais, banheiros públicos e muito mais. Criação 100% brasileira, fabricação própria, com 40 anos de tradição, referência em acessibilidade e biossegurança. Prezamos pela evolução técnica constante, conectamos com ética, integridade e respeito à diversidade. Entregamos soluções de fluxo inteligentes, customizadas e inovadoras. Transite, fluxo inteligente em portas. Oiê! Eu tô aqui para te ajudar, você que tá cansada de cobrir seus brancos. Isso mesmo, ou até mesmo cansada de procurar fazer mechas para disfarçar os brancos. Hoje em dia existe outros tipos de técnicas onde eu posso te ajudar e deixar um ar natural e saudável sem agredir seu cabelo. Isso mesmo. Eu posso cobrir 70%, camuflar, dependendo de cada um. E o melhor de tudo, não mexer no natural dele, sem que haja desbotamento da cor indesejada. Isso mesmo. Quer saber mais sobre esse trabalho? Me procura. Meu nome é Jane, eu sou do Estúdio JK, sou a pessoa responsável em cuidar do embelezamento feminino e poder contribuir com a sua autoimagem. Lhe aguardo. Viu? Será um prazer recebê-la no ambiente acolhedor. Um enorme beijo e até! Olá! Então, pensou na consultoria de beleza? Você que está aí me assistindo, você pensa que consultoria é só para mulher? Não, a consultoria é aberta para você, mulher, e para você, homem também. Se você é casada, tem um namorado, façam juntos. Juntos vamos realizar o raio-x da pele de vocês dois. Olha só, este não será um momento super especial? Te aguardo!